Se existe um termo que foi altamente prostituído no mercado brasileiro, aí no segmento de automóveis, é certamente o SUV, ou em inglês SUV, que significa Sport and Utility Vehicle. Pois bem, pessoal, a gente sabe que hoje no mercado brasileiro, qualquer carrinho levantado e com um monte de plástico, o pessoal chama de SUV ou SUV, como vocês preferirem, né? Mas, efetivamente, temos poucos modelos que a gente pode chamar de SUV raiz. E esse daqui é um deles. O Toyota SW4, legitimamente um SUV raiz. E por que um SUV raiz? Temos tudo que um SUV precisa ter aqui. Motorização diesel, tração 4x4, o modelo vem derivado de uma picape média e temos até mesmo números bem expressivos de ângulo de entrada, altura em relação ao solo, ângulo de saída e o mais importante do legítimo SUV raiz, a construção de cabine sobre chassi. Portanto, nesse vídeo vamos falar para vocês o que é um SUV raiz com o SW4 na versão SRX. Num passado não tão distante, esse modelo que hoje tem o nome de SW4, ele já se chamou Hilux SW4. Isso já dá uma pista pra gente. Por quê? A forma construtiva desse SUV é basicamente a mesma da picape Hilux. Curiosamente, os dois modelos são fabricados na Argentina. Então você tem um chassi aqui embaixo e você tem uma cabine que vai na parte superior. Mas a Toyota, tentando descolar justamente o SW4 da picape, batizou o modelo apenas de SW4. E a gente vê efetivamente um porte bem avantajado, que é a característica de um SUV. Outras coisas que a gente também percebe é a altura em relação ao solo e também os espaços que esse carro tem, tanto de ângulo de entrada e ângulo de saída, que são necessariamente fundamentais para você conseguir fazer um fora de estrada com toda a segurança. Ainda que a construção seja parecida com a da picape, obviamente temos diferenças. Para começar, a própria carroceria, né, que é fechada. Agora, aqui atrás, mesmo com a utilização do eixo rígido traseiro, que, como a gente sabe, aumenta muito a resistência do conjunto do que quando você usa suspensões totalmente independentes, este eixo é fixado à carroceria por um processo diferente da picape. Lá nós temos feixe de mola, enquanto aqui nós temos molas helicoidais, iguais àquelas que a gente vê em automóveis e também as mesmas molas que a gente tem na frente. Tudo isso para acrescentar um pouco mais de conforto. E também a forma que esse eixo é fixado à estrutura do carro também é um sistema de multibraços. Tudo para garantir um pouco mais de conforto e estabilidade. E para o fora de estrada temos aqui números legais. Para começar, o ângulo de entrada aqui na frente é expressivo de 29 graus. Muito bom para você conseguir acessar aí as rampas e os obstáculos com muita tranquilidade. O ângulo de saída lá atrás é um pouco menor, são 25 graus. Ainda assim, um número bom. A altura em relação ao solo também é generosa, de praticamente 28 centímetros. Agora, o que a Toyota não informou a gente? Aquele ângulo ventral, né, que é formado entre o meio do carro e a base das rodas. Ângulo necessário para você conseguir transpor aí um bico de morro sem bater ou raspar a parte de baixo. De toda forma, pelo que a gente está vendo aqui, os números são interessantes para você conseguir fazer um off-road com tranquilidade. Outro número que a Toyota também não informa: capacidade de imersão. Quanto que esse carro consegue atravessar em área alagada sem ter problema? Bom, eu olhando atentamente aí no motor e detalhes, eu vi que a captação de ar do motor é bem alta. Então, seguramente, esse carro passa em mais que 60 centímetros de água. Eu mesmo já vi filmes e fotos na internet desse modelo sem snorkel, passando em áreas possivelmente maiores do que aí os 60 centímetros. Mas como a gente não tem um número oficial, nós não podemos cravar. De toda forma, você não vai fazer feio no off-road com esse veículo, mesmo nas situações mais difíceis. Aqui na frente a gente tem várias coisas para destacar. Vou começar pela iluminação, porque o conjunto aqui é 100% em LED. Então aqui no bloco superior a gente tem
farol alto e farol baixo do tipo projetor em LED. Também temos os faróis auxiliares em LED. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo é a assinatura de lanterna e também a luz de pisca. Então quando você dá pisca, muda de branco para laranja, piscando. Mas esse carro também tem a luz de rodagem diurna, o famoso DRL. E aí quando o farol está apagado, está tudo apagado, nós temos aqui uma assinatura que contorna o farol, também iluminada em LED. Além disso, temos sistemas de assistência à condução. Então aqui atrás do símbolo da Toyota, nós temos um radar que emite ondas eletromagnéticas e esse radar é acompanhado por uma câmera instalada ali no para-brisa, atrás do espelho retrovisor, usado aí em conjunto para você ter o sistema de permanência de faixa e também o radar para o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, e o alerta de colisão frontal. Ou seja, a gente pode dizer que é um conjunto bastante completo. Motorização aqui é o que a gente chama de motor raiz. Então vamos lá. Para começar, a montagem longitudinal, né? A gente consegue ver muito carro de passeio com montagem transversal, que é longitudinal mesmo, raiz mesmo. Motor 4 cilindros turbo diesel, injeção direta, 2.8 litros, duplo comando, acionado aí por corrente. O código interno desse motor é o 1GD-FTV. Pessoal, esse motor não é necessariamente novo, mas esse carro, como aconteceu com a picape Hilux, ele ganhou um pouquinho mais de potência no motor. Então, quando a gente testou o outro SW4, que inclusive a gente fez um comparativo muito legal com a Trailblazer, naquela época o motor tinha 177 cavalos e agora ele tem 204 cavalos. No passado, o torque máximo era de 45,9 kgfm e agora ele está com 50,9 kgfm. Então vocês conseguem ver que apesar de ser o mesmo motor 2.8 litros turbo diesel, ele ganhou torque e também ganhou potência. Esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Só que essa transmissão você tem a opção de 4x2, ou seja, tração traseira, tração raiz traseira, ou então o seletor eletrônico para aí sim sincronizar os eixos, que é aquela que quando você liga o 4x4, se o eixo da frente girar uma volta, o de trás também gira uma volta. Você fica com o eixo sincronizado e só deve utilizar em piso de baixa aderência. E por fim você tem o 4x4 reduzido, que multiplica muito a força do conjunto, só que você perde bastante velocidade para atravessar obstáculos mais difíceis. Não podemos esquecer que além de tudo isso, existe mais um botão adicional para você bloquear o diferencial traseiro. Aí nesse caso, se a roda traseira esquerda der uma volta, a traseira direita dá uma volta. E aí com o bloqueio traseiro mais o 4x4 e a reduzida, eu posso dizer para vocês, não podemos esquecer, né? Os quase 51 kg de torque desse motor, este monstro praticamente sobe parede. E aqui atrás a gente pode destacar também algumas coisas, como a iluminação das lanternas, olha só. Isso que vocês estão vendo aí é justamente a sinalização de lanterna que é iluminado em LED. E em LED também a gente tem luz de freio e luz de pisca. Já a luz de ré que fica nessa porção é lâmpada incandescente. E também temos lâmpada incandescente na luz traseira de neblina, que fica dos dois lados nas extremidades do para-choque. A gente também encontra aqui 4 sensores de estacionamento, além da câmera de ré para auxiliar nas manobras. E SUV raiz tem que ter um pneu adequado. Aqui não é diferente, olha só. O pneu aqui é do tipo todo terreno, então você tem aí um pneu largura 2,65, perfil 60, aro 18 polegadas. O importante aqui é a altura do pneu. Vocês estão vendo que o pneu é bem alto. Isso é fundamental para um carro 4x4. Por quê? O pneu mais alto, na hora que você vai enfrentar ali pedra, uma tora ou um buraco, ele consegue deformar e isso é importante para o pneu não sofrer dano. E olha só, de novo, SUV raiz. Por quê? O step desse carro é um pneu exatamente igual ao pneu de rodagem e inclusive com a roda igual. Não é aquelas porcarias de step fininho. Então, como vocês estão vendo, todos os predicados de um SUV de verdade você encontra na SW4. Banco traseiro aqui como é que é? Bom, entre eixos, pessoal, é 2,74 m. Vocês podem ver que não é nenhum entre eixos tão grande assim, né? Tem muito sedã médio aí no mercado brasileiro com 2,70 no entre eixos.
Para um carro que tem 4,80 metros, eu vou dizer até que é um entre-eixos conservador. Ajustei o banco dianteiro de forma confortável para mim. Vocês conseguem ver, ó, que eu tenho um bom espaço aqui. Não chega a ser um palmo aberto, né? Um pouquinho mais que 5 dedos de distância do meu joelho ao encosto. E uma boa movimentação de pés. Agora, esse banco aqui tem vários ajustes, porque você pode correr o banco para frente para aumentar o espaço de quem vai ali na terceira fileira de bancos. Aí, obviamente, o joelho já fica aqui um pouquinho mais próximo. Como vocês estão vendo, praticamente o meu joelho encosta aqui no banco. E você ainda consegue fazer alguns ajustes aqui. Por exemplo, olha esse encosto. Você consegue trazer ele mais para frente, deixar ele mais ereto. Nesse caso não é uma posição muito confortável, mas vai ajudar ali no banco traseiro. Ou ainda, se não tiver ninguém lá, olha o quanto você consegue descer aqui, ó, o encosto. Praticamente você deita aqui no banco, né? Então você tem vários ajustes possíveis aqui nesse banco. Bom, voltando ao banco, o que mais que a gente pode destacar aqui? Aqui na porta, a área acolchoada é apenas essa daqui que vocês estão vendo, né? Em couro, acolchoada aqui. Você também tem aqui porta-latas ou porta-garrafas e espaço para você guardar mais algumas coisas. Alcinha de segurança aqui no teto e aquele ganchinho que você pode pendurar cabide. Tem também saída de ar-condicionado e olha, uma posição bem inteligente, é no teto. Então você recebe aí o ar diretamente. Inclusive você consegue controlar aqui a velocidade e até mesmo colocar o ar em condição automática. Iluminação é aqui atrás, como vocês estão vendo, também é em LED. Tem mais coisas legais aqui atrás. Aqui no banco, por exemplo, você tem esse ganchinho muito prático para você pendurar bolsas, né? Aliás, dos dois lados, nos dois bancos, você tem o ganchinho armável. Você também conta com uma tomadinha 12 volts aqui e esse porta-objetos, que na minha opinião, o mais prático para ele é você colocar aí um smartphone com um adaptador, então ele fica numa posição bem prática aqui para ficar carregando. E olha só, tem uma tomada aqui embaixo, pessoal, 220 volts, né? Com 100 watts de potência. Só que é um padrão que a gente nunca viu aqui no Brasil, né? Eu dei uma pesquisada e é um padrão de tomada que você tem na Argentina, inclusive onde esse carro é fabricado. Então você vai precisar de um adaptador aqui no Brasil se você quiser usar essa tomada. Tem também aqui o descansa-braço escamoteável, que você tem aqui também dois porta-latas, como vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, a gente consegue dizer que pelo menos o banco aqui dessa segunda fileira ele é bastante versátil, né? Que você tem várias configurações e vários recursos diferentes. E aí, como é que você acessa a terceira fileira de bancos? Pois bem, aqui esse banco você pode rebater. Lembrando que nessa condição que vocês estão vendo o banco agora, ele está o mais para frente possível e o encosto está numa posição mais ereta. E tem que prestar atenção se o banco da frente está para frente o suficiente para no rebatimento o encosto de cabeça não bater no banco dianteiro. Então, ó, você faz esse movimento e você tem esse espaço aí para acessar a terceira fileira de bancos. Terceira fileira de bancos em qualquer veículo é sempre um pouquinho mais complicado, né? Mas vamos lá. Olha só, vocês estão vendo aqui o banco na posição mais ereta. Inclusive o meu aqui também está na posição mais ereta. E ele está o máximo possível para frente. Ainda assim, eu consigo aqui de trás mesmo fazer um ajuste para ele ficar um pouquinho mais inclinado. E aí, ó, vocês estão vendo que meu joelho praticamente está encostando aqui no banco, mas de qualquer forma você ainda vai conseguir colocar um adulto aqui nessa posição. E aqui atrás você ainda consegue, por exemplo, inclinar um pouquinho o encosto. E aqui eu já digo para vocês que eu tenho até uma posição confortável. Óbvio, vai comprometer o espaço de bagagens ali. Eu diria que você conseguiria colocar uma posição intermediária, como essa daqui, que não chega a ser a mais confortável, mas também não é a tão ereta. E dessa forma você vai preservar um pouco de espaço lá. E como vocês estão vendo, eu estou sentado aqui. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas eu até conseguiria fazer uma viagem de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. A partir disso, vocês estão vendo que a minha perna fica um pouco elevada, aqui não é a condição mais confortável. Mas se colocar uma pessoa aqui de até 1,65 m, aí eu vou dizer que ela consegue fazer uma viagem numa boa, até porque tem também saída de ar-condicionado aqui atrás e um espaço que acaba funcionando como uma espécie de descansa-braço. Então, em matéria de acomodar duas pessoas de baixa estatura, até que vai legal aqui atrás. E o porta-malas aqui, olha só, tem acionamento elétrico na tampa e você consegue abrir e fechar pelo botão dentro do carro, pelo botão também aqui na tampa e até mesmo pela chave de telecomando.
E eu estou destacando isso porque tem muito carro que às vezes abre, mas você não consegue fechar pelo telecomando. Aqui você consegue sim fechar por aqui e também pelo botão lá dentro. Bom, espaço aqui atrás, pessoal, é um pouquinho difícil da gente dizer para vocês qual é a capacidade, porque a Toyota tem apenas 2 informações em ficha técnica, né? Com o carro que tem 5 lugares, o espaço seria de 500 litros, esse aqui é de 7 lugares, ou de 7 lugares com as 3 fileiras de banco, 180 litros. Então, não conseguimos dizer qual é o espaço efetivo, até porque a gente tem a solução aqui, como vocês estão vendo, de pendurar o banco, né, aqui atrás. É uma solução que não é das mais simples de serem utilizadas e, como vocês estão vendo, ele acaba roubando aqui um pouco de espaço na lateral. Poupa embaixo, mas rouba em cima. E outro detalhe, vocês podem olhar ali o banco da segunda fileira que eu deixei intencionalmente o lado esquerdo, o banco mais para frente possível, com o encosto na posição mais ereta. Já o lado direito, eu deixei o banco mais para trás possível e também o encosto o mais recuado, encostando ali no banco. Então, você consegue jogar aqui um pouco com o espaço. A gente não sabe o tamanho em litros, mas eu consigo dizer efetivamente que o que a gente está vendo aqui é um espaço maior do que muito sedã médio, né? Então dá para você aproveitar muito bem esse espaço para guardar as coisas, sempre lembrando que os bancos pendurados ali na lateral acabam complicando um pouquinho para volumes maiores e de um tamanho único. De toda forma, coisas pequenininhas, dá para guardar muita coisa aqui. E a operação aqui de subir e descer os bancos é complicada? Eu não achei tão complicada assim. Então você tem essa liberação aqui da trava e ó, o banco não é tão pesado, porque ele tem um sistema ali de contramola. Aí você trava o banco aqui embaixo e aí você tem aquele mesmo ajuste do encosto que você usa aqui para, por exemplo, puxar o encosto. E através desse mesmo encosto aqui, desse ajuste, você consegue colocar o banco mais inclinado ou menos inclinado. Aquele espaço de 180 litros disponível aqui no porta-malas seria com os 2 bancos nessa posição, com a posição mais vertical aqui do encosto, o que acaba sendo, vamos dizer assim, um espaço interessante considerando que o veículo tem 3 fileiras de banco ou 7 lugares. E por fim, vou destacar também isso aqui, que é a caixa de subwoofer do sistema de som, justamente aí para o reforço de graves do ambiente como um todo. E como é o banco aqui na frente? Eu vou começar pela porta, onde a gente tem aqui área acolchoada. Mesmo esquema da porta traseira, né? Então aqui onde você apoia o braço e essa região. O resto é plástico duro. Aqui a gente tem mais espaço para guardar coisas. Então garrafa e lata e tem todo esse espaço para guardar smartphone, carteira e etc. Temos aqui os controles elétricos dos vidros, inclusive com a função de rebatimento aí dos espelhos laterais. Eu vou destacar também aqui, ó, o Super Tweeter, porque aqui nós temos um sistema de som assinado aí pela JBL, que dá muito mais qualidade sonora. Passando para o banco do motorista, forrado em couro, ajustes elétricos completos. Então você tem aqui a altura, inclinação do assento, distância e até mesmo inclinação do encosto, mas não temos posição de memória. O volante do carro conta aí com ajuste de profundidade e ajuste de altura, então você consegue achar uma posição confortável para sentar. E aliás, para entrar e sair do carro, você também tem essa alça. Pessoas com uma mobilidade um pouquinho mais reduzida conta com essa alça e até mesmo esta alça aqui, porque muita gente pensa que essa alça aqui é só para o passageiro segurar enquanto ele não tem volante, né? Tem carro que não tem essa alça aqui no motorista, mas ela também serve para facilitar entrada e saída de acesso. A gente também tem aqui, ó, este porta-latas, que é muito legal porque ele fica na frente da saída da ventilação, né? Então, se você quer manter uma bebida pelo menos fresca, você liga o ar-condicionado, direciona para a lata e aí o suporte está direcionado. Você também tem aqui o botão para ligar e desligar o sensor de estacionamento do carro. Este botão é interessante, ó, Idle Up. Quando você está com o motor frio e precisa fazer um aquecimento do carro, né, o aquecimento do motor, você aperta esse motor e ele deixa a marcha lenta um pouquinho mais acelerada com o motor frio. Você também tem aqui o botão para abertura da tampa do porta-malas, tem acionamento elétrico, abertura do bocal de combustível e a abertura aqui do capô. Ou seja, a gente consegue ver um conjunto completo. Tem mais algumas coisas para a gente destacar aqui na SW4 na posição do motorista. Então a gente tem espelho aqui autocrômico, que escurece automaticamente na presença de luz à noite. Você também tem aqui esse porta-óculos e iluminação de leitura, como vocês estão vendo aqui em LED, né? O parasol
também tem aqui espelho com tampa e a iluminação aqui não é LED, né? Poderia ser LED até para ficar um pouco mais harmônico. A gente tem aqui esse descansa-braço com porta-objetos, um bom espaço para guardar várias coisas. Aqui no console nós temos o botão para desligar o programa de estabilidade e o bloqueio do diferencial traseiro, que só deve ser utilizado em situações de 4x4. Os 3 modos de condução do carro, à frente da alavanca de câmbio a gente tem esses 2 porta-latas que inclusive acabam funcionando aí como porta-objetos também, e mais um pequenininho espaço aqui, eu particularmente gosto muito para guardar smartphone. Aí nós temos também o seletor da tração, aqui no caso é o Alto 4x2, Alto 4x4 e aqui nós temos a reduzida. Outro detalhe, o controle de descida automático, aquele que freia o carro em descidas muito íngremes. E também olha que legal, ventilação dos bancos dianteiros, então você tem um nível, 2 níveis diferentes, 3 níveis diferentes, independente para passageiro e motorista. Porta USB para integração com a central multimídia e tomada 12 volts. Ar-condicionado é digital e automático, porém de simples zona, você não consegue temperaturas divididas aqui na frente, mas você consegue controlar se você quer ou não ativado a saída de ar-condicionado para a segunda e terceira fileira, e é aqui que você liga e desliga. A central multimídia é relativamente básica, ela é bastante parecida com aquela que a gente já viu em outros carros da Toyota, como por exemplo Corolla, mas a diferença é que, como vocês estão vendo, ela tem aqui mapa de GPS embarcado, inclusive com aquele recurso muito interessante que deixa pontinhos por onde você passa. Isso aqui é especialmente útil quando você vai numa situação de fora de estrada, né? Você quer saber o caminho que você fez para voltar, você consegue fazer isso por aqui. E você também tem integração Android Auto e Apple CarPlay. Ainda em porta-objetos, a gente tem aqui o porta-luvas, como vocês podem ver que tem um bom espaço. E outra coisa muito legal é este outro porta-objetos aqui, né? Então ele tem um porta-luvas superior para guardar mais coisas. E aqui do ladinho você tem um botãozinho justamente para controlar se você quer ou não a saída do ar-condicionado para este compartimento. Então se o ar-condicionado estiver ligado, esse compartimento aqui vai ficar um pouco mais fresco e dessa forma você pode guardar, por exemplo, um chocolate, alguma coisa ali que não possa ficar exposto a uma temperatura um pouquinho mais alta. E por fim, aqui na parte superior do painel, temos aí as caixas de som, que eu chamaria aqui no caso de um mid-range, né? Porque a gente tem um super tweeter na porta, você tem mais essas caixas aqui que ajudam a compor o som, e inclusive com os alto-falantes que ficam na porta, aí seriam os woofers, mais para o sistema de som grave. Então a gente efetivamente pode dizer que nós temos aqui um conjunto interessante. Faltam algumas coisas, como por exemplo, ar-condicionado digital e automático de dupla zona, mas no geral a gente encontra coisas bem interessantes aqui na organização da SW4. Hora da gente dirigir aqui a SW4, ó, chave presencial, partida aqui para o botão, lugares para guardar a chave. Você pode usar aqui o porta-copos à frente do câmbio ou até mesmo o espaço aqui do descansa-braço. Vou colocar aqui no descansa-braço. Bom, pois bem, vamos lá para a nossa condução. Engatando o ré, pessoal, a gente tem aqui a imagem da câmera de ré e olha só, linha de guia fixa, tá? Tem a linha de guia, mas não é dinâmica. Você também não tem nenhum modo de visão, é só isso aí que vocês estão vendo. Direção hidráulica, vou dizer para vocês aqui que é um pouquinho pesada, né? Até porque tem concorrente nessa categoria que já tem direção com assistência elétrica. Mas aqui a Toyota está sendo um pouco conservadora. Bom, vamos ver aqui como é que funciona o sensor de estacionamento traseiro com a câmera de ré, porque esse carro tem os sensores de estacionamento, eles têm que estar ligados. No caso aqui tem um botãozinho aqui do lado esquerdo que você liga, ele mantém o LEDzinho ali aceso. Vamos lá, olha, a gente consegue ver, ele dá a indicação do sensor no painel à frente do motorista, tá? Então a gente tem aí a câmera, como vocês estão vendo, margem razoável. Vamos para o nosso teste de tachão e lombada, lembrando, né, que a gente faz isso num carro desse, sobretudo para ver o isolamento acústico e conforto, porque é claro que um SUV raiz de verdade, né, vai tirar de letra esse teste. Então aqui é meramente isolamento acústico e também o conforto aqui dentro. Vamos primeiro para o teste de tachão. E olha, para um SUV raiz com um eixo integral lá atrás, eu vou dizer para vocês que o conforto aqui até que tá bom, o isolamento acústico também tá muito bom. Eu já peguei vários outros carros com isolamento acústico inferior a esse, então nesse ponto aqui
bem legal as duas coisas. Vamos lá para a lombada 30 por hora. Claro que vai passar, vai tirar de letra, né? Então, de novo, o que a gente quer ver aqui é o barulho aqui dentro. Então vamos lá, 30 por hora. Brincadeira de criança para um carro desses, né? E passou bem, sem fazer barulho, sem nada, né? Já pegamos outros SUVs que dava fim de curso de suspensão, coisa do tipo, aqui nada. Vamos lá, a segunda lombada também passou bem, senti um pouquinho de barulho lá na parte de trás, talvez algum acabamento, alguma coisa solta ali, né? Mas fez um pouquinho de barulho. Vamos agora ver o piso desnivelado e a terceira lombada aqui. Ó, aqui no piso desnivelado, bom isolamento acústico também. Vamos ver a terceira lombada. Ele passa muito bem nas lombadas, quer dizer, como se elas não existissem. Afinal de contas, isso aqui é para fazer fora de estrada a sério, né? Então, essas lombadas para ele, nada, é a mesma coisa. E a quarta e última lombada também muito tranquilo. Suspensão, apesar de ser uma suspensão aí muito raiz, né? Eixo inteiriço na parte traseira, até que ele conseguiu ser confortável aqui no piso desnivelado para um carro desta categoria. Evidentemente que outros veículos com suspensão totalmente independente acabam sendo um pouquinho mais confortáveis. Bom, vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Deixa eu ver aqui só se a roda está alinhada aqui com o lado direito da... Agora está. E eu até vou mudar a instrução aqui no painel agora. Eu vou colocar essa outra instrução aqui, que a gente consegue ver, ó, o quanto que a gente está virando de roda, né? Legal isso, né? Pro 4x4, por fora de estrada, vai muito bem. Então vamos lá. Vamos parar aqui no nosso ponto de referência. Aqui vocês podem acompanhar ali no painel, ó, o quanto que eu estou virando a roda. Legal, né? Então vamos lá. Até encostar o pneu na guia, como a gente sempre faz. Ó, faltou um pouquinho para virar os 90 graus, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho o carro, para não forçar a direção, e vamos desvirar o volante, que não é muito leve, né? Direção hidráulica um pouquinho pesada. E vamos concluir aqui a nossa manobra. E é aquele espação, né? Que ele usa aqui quase todo o espaço para poder virar. Coisa de picape média. Afinal de contas, a SW4 é montada em cima da mesma estrutura da Hilux, né? Então é uma picape média em matéria de tamanho. A gente vê que usa bastante espaço, né? Bom, o que eu posso dizer aqui? Bom, direção não é muito leve, primeira coisa. Câmera de ré tem, mas faltam recursos, como por exemplo uma linha de guia dinâmica ou talvez outros modos de visão. E temos sensores de estacionamento aí no carro. É tranquilo de manobrar? Não muito, né? Porque você vai precisar de espaço e a gente vê que os recursos em matéria de manobra são os básicos. Para a faixa de preço desse produto, seria bem-vindo alguns outros recursos a mais ou mais recursos de câmera. De toda forma, ficciente. Precisa de espaço e você vai precisar de um pouco de habilidade para poder fazer as manobras aqui. Hora da gente pegar a estrada aqui, né? Já vamos destacar que nós temos aqui luz de rodagem diurna em LED. Então, se você tiver em estradas de pista simples e mão dupla, você não precisa aí se preocupar em ligar o farol. O motor desse carro tem uma boa disponibilidade de torque, né? O câmbio é um de 6 marchas, mas a gente percebe que você não precisa acelerar muito não para o carro conseguir responder. Então, qualquer toquinho que você dá no acelerador, você vê que ele vai buscar a marcha mais adequada, mas responde muito bem. Então é um conjunto que para você usar assim no semi-urbano, no dia a dia, não vai sentir nenhuma falta de desempenho ou de potência. E desde que você não acelere muito o veículo, né, ande com um giro um pouquinho mais baixo, o barulho do motor diesel não invade tanto aqui dentro do carro. Mas se acelerar um pouco mais, aí fatalmente você vai perceber aí o barulho do motor a diesel invadindo aqui dentro. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, sempre no mesmo ponto da estrada, ar-condicionado ligado, e vamos retomar de 60 para 120, pisando tudo, câmbio na posição normal aí de drive. Então primeiro vamos reduzir aqui para 60, até vamos dar um espacinho aqui porque está um pouquinho de trânsito na estrada, limpar um pouco aí o trânsito. Bom, 60 por hora, vamos pisar tudo. Você vê que a resposta do conjunto é pronta, né? O barulho do motor acaba invadindo um pouco mais aqui dentro.
E olha aí, já temos 120 km por hora. Como eu disse, tem um bom desempenho mesmo em situações de rodovia. Vou aproveitar agora para fazer aqui o nosso teste de velocidade em função de rotação. Para isso eu vou colocar o câmbio aqui primeiro no modo Sport, para acionar aqui o comando sequencial e a gente ter certeza que a gente está aqui em sexta marcha. Então vamos estabilizar aqui a velocidade em 100 km por hora e olha só, em sexta marcha 100 por hora, 1.500 rotações. O giro é bem baixo, né? Agora vamos acelerar para 120. Você vê que a hora que a gente acelera para chegar na velocidade, ele rapidamente busca aí uma marcha mais baixa, né? Chegando a 120, deixando cair aqui para a sexta marcha, olha só, pouquinho menos de 2.000 giros, talvez 1.800 giros. Ou seja, isso vai ajudar a reduzir muito o ruído e também economizar combustível em longas viagens. Agora vamos executar aqui um teste de consumo puramente rodoviário. A gente já zerou todas as informações aqui do computador de bordo no display que vai à frente do motorista e também aqui na central multimídia. Pessoal, esse carro tem 3 modos de condução. Tem o modo Sport, tem o modo normal e tem o modo Eco. Obviamente, nós vamos conduzir o teste em modo Eco, porque a gente quer ver a melhor condição de uso. Então, fazer aqui um roteiro puramente de rodovia com ar-condicionado ligado e vamos ver qual é a média de consumo que a gente obtém aqui na SW4. E aqui a gente também tem alguns sistemas de assistência à condução, inclusive com tela dedicada aqui no computador de bordo que a gente tem à frente do motorista. Então, vamos acessar aqui o menu dos assistentes de condução. Ó, como vocês estão vendo ali, eu estou com tudo desligado. O primeiro que eu vou testar é justamente o sistema de permanência de faixa. Tem um botão aqui no volante, você aperta ele, ó lá. Ele diz que você só pode ativar o sistema, ó, Lane Departure Let Turned On. Ele já está ligado, aliás. Bom, a gente está vendo ali as faixas que estão indicando que o sistema consegue fazer as leituras, né? Quando a gente faz o carro forçar para fora da faixa, vou fazer isso aqui agora, olha só. O que ele faz aqui? Diferente de outros modelos que atuam sobre o volante para fazer a correção, como aqui a direção é hidráulica, ele não atua no volante. Ele freia a roda interna da onde o carro está saindo para trazer o carro para o centro da pista. Então, olha, vamos fazer de novo, ó. Então ele freia a roda interna e traz o carro para o centro da pista. Então ele faz isso para os dois lados da faixa contínua. Então ele não centraliza o carro na faixa, ele apenas devolve o carro para o centro da faixa de rolamento. E claro, acaba ajudando, né? Porque se o motorista se distrai olhando para a central multimídia, ajustando o ar-condicionado, o sistema está aí justamente para isso. Outro recurso que a gente tem aqui é o controle de cruzeiro adaptativo, né? Esse aqui não tem aquele stop and go que você consegue usar no trânsito. Então você só consegue usar a partir de uma determinada velocidade na estrada e quando o carro reduz muito a velocidade, ele desativa o sistema. Então a gente tem aqui o botãozinho, ó, ele dá radar head e aí eu vou setar a velocidade. Esse trecho de rodovia onde nós estamos, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então eu vou programar aqui os 120, toquinhos para cima na alavanca, toquinho rápido vai de 1 em 1, apertando e segurando ele vai pulando de 5 em 5. E aí você tem um outro botão aqui no volante que você consegue escolher 3 distâncias diferentes em relação ao veículo que vai à sua frente. Você tem a distância mais longa, a intermediária e a mais curta. Dessa forma, ele vai acelerar e frear automaticamente quando ele encontrar um outro veículo, obviamente com abaixo da velocidade programada por você. E quando você sai de trás do veículo, ele reestabelece a velocidade. Inclusive, vou testar isso aqui para vocês, ó. Vou colocar uma distância maior, vou trocar de faixa. Tem aí um caminhão à nossa frente, andando numa velocidade mais baixa. Está programado 120. Ó, ele já percebeu o caminhão, está reduzindo automaticamente a velocidade. Pergunta que todo mundo faz nesses carros que tem controle de cruzeiro adaptativo. Bom, quando o carro reduz a velocidade, ele acende a luz de freio? Sim. Se ele tiver que reduzir a velocidade de forma rápida, ele aciona sim a luz de freio, tá? E aí no momento que você tem a estrada liberada, eu vou mudar de faixa aqui, olha só, ele vai restabelecer a velocidade que eu programei. Então, controle de cruzeiro adaptativo permite que você faça viagens muito mais relaxadas, uma vez que ele vai manter sempre a velocidade e não vai ultrapassar a velocidade máxima, também com a distância de segurança em relação ao veículo que vai à sua frente. E a suspensão, como é que é aqui na estrada? Bom, para um veículo desse porte, deste tamanho, eu vou dizer que ela é até que bastante macia.
mas você não tem aquela sensação de firmeza quando você dirige, por exemplo, um automóvel de menor porte, ou até mesmo um crossover um pouquinho mais baixo, ou ainda um veículo sedã, né? Aqui você está dirigindo um carro mais alto, então você sente a suspensão com maior oscilação de carroceria. É normal em veículos como esse, né? Inclusive nos Estados Unidos, esses veículos recebem avisos aqui no parasol para avisar do alto risco de, obviamente, um capotamento ou do veículo tombar por conta da sua altura em relação ao solo. Isso é normal em veículos desse tipo de porte. Então, eu digo para vocês assim, estrada reta, beleza, mas em estradas sinuosas, você vai sentir realmente a suspensão um pouco mais mole e tem que tomar um pouco mais de cuidado nas curvas. Vamos conferir agora como é que foi o nosso teste de consumo. Olha só, velocidade média 85 km por hora, o que caracteriza que foi efetivamente teste rodoviário. E a gente fez ali uma média muito boa, 11,6 km por litro, rodamos ali quase 24 km, 23,6, né? Aqui pela central multimídia você também consegue acompanhar aí o histórico da viagem, né? Então ele coloca ali minuto a minuto nos últimos 15 minutos para mostrar ali a média de consumo. O que eu posso dizer para vocês é que já usando esse carro em outras situações, dentro da cidade, a gente conseguiu médias realistas aí na casa de 9 km por litro, e na estrada, dependendo do terreno, você até consegue fazer um pouquinho mais, né? Consegue fazer ali 12, 12,4. Mas esse número aqui eu digo que é bastante factível para você fazer uma condução moderada aí na estrada. Você vai conseguir fazer médias efetivamente aí de 11,5 numa boa, com ar-condicionado ligado e andando de forma moderada. Bora para o nosso teste aqui de medição de 0 a 100. Para isso, olha, temos aqui os modos de condução, eu vou passar para o modo Sport. Agora, o fato curioso é que ali no painel, ele não dá a indicação do câmbio no modo Sport. Você tem que colocar o câmbio para o lado esquerdo, para ele entrar ali no S4, né? Ar-condicionado ligado, a gente vai usar toda a pista aqui mesmo, porque o carro é um pouco maior, né? Então vamos lá, fazer nossa largadinha estolada e vamos ver o que acontece. Saindo, vocês viram aqui, cantou um pouquinho de pneu. Vamos ver se a gente vai conseguir o 100 por hora, né? Olha, pessoal, foi em cima aqui pra gente conseguir o 100, mas deu 12,28 segundos aí o 0 a 100 da SW4. E como é que a gente usa o sistema de tração desse carro? Pois bem, eu vou começar explicando o 4x2 e o 4x4. Normalmente, o veículo está em 4x2, que é que você vai usar para dirigir normalmente. Eu estou aqui em piso seco, asfalto. Eu consigo ligar a tração 4x4 a qualquer momento? Sim, consigo, inclusive com o veículo em movimento. Você vai ver que pisca uma luzinha verde ali na parte superior do painel e quando a tração está ligada, essa luz ela fica acesa. Bom, pois bem, com o 4x4 alto, eu já expliquei para vocês que a gente não deve utilizar em piso seco. E por quê? Eu vou demonstrar um motivo. Quando você está com o 4x4 ligado, o alto, ele sincroniza o eixo dianteiro com o traseiro. Só que quando você faz uma curva, os eixos têm diferença de rotação. E eu vou exemplificar isso aqui para vocês, fazer uma curva bem fechada aqui no asfalto. Então, ó, vamos parar o carro, virar todo o volante, e olha o que acaba acontecendo. Ó. Eu não estou pisando no freio, ó. Eu acelero o carro e o carro já para sozinho, tá vendo? Ele até dá umas quicadas, você sente o carro meio arisco para fazer a curva. Por quê? Ele está precisando dessa diferença de rotação entre os eixos. E agora eu vou desligar o 4x4 alto, e eu vou repetir exatamente a mesma curva, virando completamente o volante. Olha só, com o 4x2 o carro não freia. Então é por isso que você não deve usar a tração 4x4 alto em piso de alta aderência como um asfalto seco, porque a diferença de rotação nos eixos não vai ser permitida e você vai forçar o sistema de tração. Bom, vamos lá, fazer um pequeno obstáculo aqui no 4x4. Primeiro, pessoal, eu vou usar o carro na posição normal, 4x2, modo econômico, programa de estabilidade ligado, para vocês verem como o sistema não funciona corretamente assim. E eu já vou aproveitar aqui e passar num obstáculo que é um pouquinho mais alto, para vocês verem a altura em relação ao solo. Como vocês conseguem perceber, a gente passa o obstáculo e o carro não bate embaixo. Isso é importante no fora de estrada. Bom, então aqui nós temos a rampa. Eu estou em 4x2, sem nenhum sistema de apoio ligado. Vamos tentar subir a rampa. Ó, já não estou conseguindo. Por quê? Porque
Porque o programa de estabilidade está ligado, ele percebe que a roda escorrega e corta a potência do motor. Então vou desligar o programa de estabilidade. Ele já coloca ali o íconezinho amarelo. Auto LSD, ou seja, o controle o bloqueio do diferencial traseiro automático, ele está ligado. Então vamos ver se eu consigo acessar o obstáculo em 4x2, ó. Ele até acessa, mas vocês veem que é difícil, né? O carro vai escorregando um pouco, mas eu consigo subir em 4x2. Agora, ó, faltou tração. Eu estou no meio da rampa e eu não tenho tração para subir em 4x2. Então vamos voltar com SW4. Claro que eu estou subindo do modo errado para vocês verem como funciona. Então agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou, primeiro, passar o carro para a condição normal de uso. Seria até ideal você colocar no modo Power, mas vamos colocar no modo normal aqui. E eu vou ligar a tração 4x4. Então vai dar a indicação ali no painel, a tração já está ligada. E aqui no caso eu nem preciso mexer no controle de estabilidade, né? Então vamos ver o que acontece agora com a tração 4x4 ligada. Olha só. Olha como ele consegue subir muito mais fácil. E aqui foi quando eu perdi tração. Agora eu tenho tração para transpor o obstáculo com muita facilidade. Então, como vocês viram, tá aqui a diferença de 4x2 para 4x4. Agora na hora de descer o obstáculo, né, pessoal? Então eu já estou com o 4x4 ligado. Não vou usar o controle automático de descida, para vocês verem a diferença. Então aqui eu vou ter que controlar no freio a descida. Então se tem o carro, ele já começa a passar pelo obstáculo. Só que se eu soltar o freio, o que acontece? Ele desce de uma vez, como vocês viram. E aí você tem a opção de usar o controle de descida para controlar a velocidade. Mas vamos ver como é que isso funciona. Agora, usando aqui o controle de descida, eu vou ligar ele dá uma indicação em verde ali no painel do lado direito. Então vamos acessar aqui o obstáculo, a rampinha de descida. Vou deixar o carro inclinar. Pronto, o carro inclinou. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o pé do freio, olha só. O carro freia sozinho para você descer com muito mais segurança. Então o controle de descida deve ser usado prioritariamente quando você está num obstáculo mais difícil e com a tração 4x4 ligada. E a reduzida, para que serve? Para que você tenha mais força no conjunto. Então eu vou demonstrar isso agora para vocês com a mesma rampa. Vocês viram como eu subi a primeira vez. Para você colocar a reduzida, obrigatoriamente você tem que colocar o câmbio em neutro, o carro tem que estar parado. E aí você vai levar aqui para o L4, né, o Low 4. E aí uma indicação de luz amarela ali no painel vai aparecer do lado do sistema de tração. Significa que a reduzida está acionada. Vamos colocar aqui o câmbio em drive. Você vai perceber que nesse momento o carro ficou muito mais forte. Então você acelera muito mais, o giro sobe muito mais rápido para você andar menos. Então olha com que facilidade que você sobe o morro na reduzida, ó. Você quase não acelera. Vocês perceberam como a rotação do motor está baixa para subir aqui a rampa? Então essa é a vantagem da reduzida. Se você tiver um obstáculo realmente muito forte, a reduzida vai te dar muito mais força e vai usar muito menos rotação do motor. É mais ou menos como se você tivesse, abre aspas, uma meia marcha, né? Você tem a primeira marcha, a meia marcha seria mais curta. E isso acrescenta muito mais força e o carro consegue transpor obstáculos muito mais difíceis. Outro detalhe, a reduzida ela também funciona como um freio motor na descida. Então eu estou com o controle de descida desligado agora. O que vai acontecer? Justamente por a reduzida trabalhar com rotações muito maiores, se você deixar o carro, por exemplo, em primeira marcha, eu vou fazer isso aqui agora, ó, colocar o carro no câmbio sequencial e vou selecionar aqui a primeira marcha do sistema. Então a gente está aqui com o carro no sequencial, primeira marcha selecionada. O que vai acontecer aqui na descida? A própria reduzida já aplica um tipo de freio motor no veículo. Então, ó, vou soltar o carro aqui no meio. Tá vendo? Parece o controle de descida. Por quê? Porque o motor está mais preso, né? A redução faz isso. Então, de forma geral, se você estiver usando a reduzida, muitas das vezes, tanto para subir quanto para descer, você vai ter muito mais controle do carro. Porém, você vai ter menos velocidade. Olha só, na reduzida, se eu acelerar o carro aqui, ó, eu estou a 20 por hora, nem cheguei a 20 por hora, eu já estou com 4.000 giros. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o veículo da reduzida.
vamos colocar aqui o câmbio em neutro, vamos desligar a reduzida e agora eu vou colocar de novo aqui em primeira marcha. Então, ó, primeira marcha. Vamos ver quanto que dá de velocidade aqui na primeira marcha? Olha só, em primeira marcha eu já cheguei aqui a quase 40 por hora com apenas 3.000 giros. Ou seja, a reduzida ela acrescenta muito mais força para o controle do veículo, porém você perde velocidade. E o bloqueio do diferencial traseiro mecânico, como é que eu uso ele? Então vamos descobrir primeiro em que situações que a gente consegue usar. Agora, eu estou com o carro aqui em 4x2. Vamos tentar ligar aqui o sistema. Ó, você está vendo que ele dá um alerta, o sinal sonoro pisca e ele não ativa o sistema. Então eu vou agora ligar o 4x4 alto. Vamos ver a hora que ele engata. A gente sabe que o sistema está funcionando quando a luzinha verde está plenamente acesa. Vamos tentar ligar o bloqueio do diferencial traseiro. Ele também não aceita que você ligue o bloqueio do diferencial traseiro no 4x4 alto. Então vamos colocar em neutro e vamos colocar aqui na reduzida. A reduzida só está ligada quando a luz está permanentemente acesa. Agora vamos ligar o bloqueio traseiro. Olha só, ele aceitou ligar o bloqueio, só que ele está piscando a luz ali. Porque ele está dizendo assim, eu ainda não conectei o bloqueio do diferencial traseiro. O que muitas das vezes você precisa fazer? Você precisa andar um pouquinho com o carro para que ele consiga fazer a conexão do sistema. Isso é normal, tá? Os carros 4x4 que geralmente tem esse bloqueio, você precisa deixar um tempinho para que ele consiga fazer efetivamente o bloqueio ali do diferencial. Ó. Vamos até parar aqui o carro um pouquinho, vamos dar ré um pouquinho. Isso é normal, tá, pessoal? Eu já vi isso acontecer em vários outros veículos que tem esse bloqueio, porque ele precisa ali criar um sincronismo no diferencial para poder fazer o diferencial funcionar. Vamos lá, ó, agora eu consegui aqui, virei um pouquinho o volante, agora eu estou com o bloqueio do diferencial traseiro. Nesse momento eu estou com o carro todo travado, né? Porque a roda traseira esquerda está girando junto com a traseira direita e o eixo dianteiro está girando junto com o eixo traseiro. Então nessa situação eu consigo ter muita, mas muita força no carro. Tanta força que eu vou até fazer o seguinte, eu estou aqui num piso de baixa aderência, que é um piso de terra, e eu vou pegar uma rampa bem difícil para a gente tentar subir. A gente não vai conseguir subir não por falta de força do sistema, mas por falta de tração do carro. Vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, vamos acessar o obstáculo. A rampa é muito inclinada. A gente sabe que o carro não vai subir, mas vamos ver até onde ele sobe. Então, tudo bloqueado no veículo. Acessando aqui a rampa. Olha que inclinação grande que a gente conseguiu aqui, né? Nesse momento, o que acontece? Eu não tenho problema de tração no carro. Quer dizer, ele tem força. O que eu não tenho é aderência nas rodas. Se eu tivesse aqui um outro tipo de pneu, possivelmente, ou mais aderência nos pneus em contato com o chão, eu subiria o obstáculo. Porque como vocês estão vendo, o meu problema aqui não está sendo força do motor, ó. Eu estou acelerando aqui apenas 2.000 giros, 3.000 giros, ali ó, 2.500 giros, e o carro consegue ter força. O que falta aqui é a aderência dos pneus. E aí, se você usar um pneu específico para esse tipo de situação, você vai conseguir transpor o obstáculo. Mas como vocês viram, com todo o sistema bloqueado, eu tenho sim força, apenas eu preciso de melhor aderência para transpor o obstáculo. E como é a SW4 numa estradinha de terra? Bom, brincadeira de criança, né? Tanto é assim que eu vou fazer aqui o trecho em 4x2 mesmo, até no modo econômico, para deixar o carro bem suave. A gente vai perceber que isso aqui é como se a gente estivesse andando, digamos assim, no asfalto para um carro como esse. Aqui é mais para a gente testar a suspensão e o isolamento acústico aqui dentro. Eu vou dizer que o isolamento acústico aqui dentro acaba surpreendendo. Eu já peguei carros aqui nesse mesmo trecho que a gente sempre testa, que acaba fazendo muito mais barulho aqui dentro, né? Agora, essa suspensão não é exatamente o mais confortável que existe, né? A gente sabe que ali na parte traseira do carro, ainda que a gente não tenha feixe de mola, a gente tem ali um eixo rígido. E aí, se a gente comparar com outros modelos que a gente já testou aqui com suspensão totalmente independente na traseira, ele vai conseguir ser mais confortável. De toda forma, se a gente comparar a SW4
Por exemplo, com outras picapes médias, que aí sim usam feixe de mola na traseira, você percebe um conjunto mais confortável. Então ela vai ficar no meio, né? Entre a picape com feixe de mola, que é menos confortável, e os veículos que tem essa proposta também de SUVs que tem suspensão traseira totalmente independente na parte de trás. A gente percebe que dá para transpor os obstáculos aqui com muita facilidade, né? Você nem precisa reduzir tanto nas lombadas. Você chacoalha bastante aqui dentro. Mas o veículo passa com uma facilidade muito grande, né? Ele é muito resistente. O conjunto dele é verdadeiramente sólido. Você sente isso no volante. Você percebe que você está muito longe da capacidade do veículo. E aí, obviamente, desnível, lombada, buraco, tirando a questão de você chacoalhar aqui dentro, o carro vai transpor isso com muita facilidade. Ou seja, é exatamente esse tipo de ambiente, e muito pior que esse tipo de ambiente, que você deve pensar em ter um veículo como esse, né? Você precisa frequentemente passar por estradas de terra, locais onde eventualmente pode ter tido uma chuva e tem ali um atoleiro mais difícil, ou você vai para uma região de fazenda ou uma região de praia também que tem muita areia e aí você precisa constantemente da tração. Nessas situações, eu digo para você, o SW4 da Toyota vai tirar sempre de letra. E aqui nós vamos concluindo a nossa matéria de avaliação. E olha, se você estava esperando um teste de 4x4 um pouco mais compreensivo, tem um motivo para a gente não ter feito isso. Por quê? Esse modelo atual do Toyota SW4, ele ganhou melhorias, um pouquinho mais de potência no motor, um pouco mais de torque, também ganhou sistemas de assistência à condução e melhorias ali por dentro. Só que no que diz respeito à capacidade de off-road ou capacidade 4x4, é exatamente a mesma de quando a gente fez o comparativo do SW4 com a Chevrolet Trailblazer. Temos um vídeo bem completo aí no canal, inclusive um dos mais acessados da história do nosso canal. Então, se você quer saber um pouco mais, consulta esse vídeo que você vai ter todas as informações lá. Pois bem, pessoal, preço deste carro aqui. Existem 3 configurações possíveis na rede de concessionários. Então você tem a versão SRX com 5 lugares, SRX com 7 lugares, que é esse que nós testamos, e a versão Diamond, que é a topo de linha. Este daqui com 7 lugares tem um preço público sugerido no estado de São Paulo, que tem um ICMS mais alto aqui porque o governador gosta de meter a mão no imposto. Esse carro tem um preço público sugerido de R$ 405 mil. Efetivamente não é barato, mas novamente a gente tem que olhar isso em perspectiva. E com um preço elevado desses, como é que fica o seguro? Mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, para ter uma ideia, né, de como é que fica fazer o seguro desse modelo. Lembrando que o seguro é sempre aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem, e ele é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao carro. Se mudar o perfil do utilizador, o preço do seguro também vai mudar. De toda forma, a gente fez aí uma simulação com 2 seguradoras que toparam fazer aqui o seguro. Olha só, não é barato, né? Seguro, R$19 mil, e a franquia normal, R$19 mil. Tem também aquela opção da franquia reduzida em 50%, que aí ela sairia por aproximadamente R$ 9.500, e nesse caso o seguro nem sobe tanto, R$ 20.500. Faz muito mais sentido fazer aqui a franquia reduzida. De toda forma, como vocês estão vendo, ter um SW4 na garagem e manter ele segurado não é barato. Conclusão final. E aí, vale a pena comprar um carro desses? Primeira coisa que a gente tem que entender é que tem muito cliente que chega na concessionária Toyota e compra um carro desses para levar o filho no colégio, para ir até a academia, para frequentar o clube de campo no final de semana, para usar o carro durante a semana para ir na padaria, ou seja, compra o carro para uma aplicação absolutamente inadequada para o tipo de produto que ele é. O SW4 é um produto para quem verdadeiramente precisa da condição fora de estrada, que é justamente onde ele vai melhor. Então, é um carro indicado, por exemplo, para um dono de fazenda que tem que andar por estradas ali pouco movimentadas, que você vai encontrar situações difíceis. Alguém que vai precisar rebocar um trailer por situações também complicadas, ou vai fazer acesso à praia por
quilômetros e quilômetros sem vias pavimentadas. Esta é a aplicação correta do Toyota SW4. Se tem gente que paga tudo o que ele custa para ficar usando na cidade, não faz muito sentido. Para isso, ele pode comprar um RAV4, pode comprar até mesmo um Corolla Cross. Então, a função deste modelo aqui é, antes de tudo, o uso no fora de estrada. E aí, quando a gente olha aí para os potenciais concorrentes, que a gente tem aí o Chevrolet Trailblazer e até mesmo o Mitsubishi Pajero Sport, a gente vai ver que esse preço aqui não fica assim tão fora em relação aos outros, sobretudo pelo que ele oferece, né? Sistemas de auxílio à condução, muita capacidade aí no fora de estrada com um bloqueio traseiro do diferencial, ou seja, se você usar para este tipo de aplicação, eu vou dizer, você vai ter aí um modelo bastante confiável, muito robusto e que vai conseguir atender plenamente a expectativa do seu proprietário. E aí, gostou do SW4? Então eu vou dar uma dica muito legal. Procure aí as concessionárias Toyota T-Drive. São várias unidades e eu garanto para vocês melhor atendimento e melhor negócio no seu próximo SW4 e toda a linha Toyota 0 km. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, essas matérias bem detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.